vê nada em referência a Deus, a não ser outros deuses, uma cultura religiosa, né? Eu até entendo que o Japão ele nem é um país religioso em si. Ele é um país de tradições, não religiosas, mas de tradições. E aí sim você vê uma diferença gritante. Parece assim difícil de você começar a falar para alguém, de você começar a expor para alguém, por ser um país historicamente conhecido no mundo, talvez muito fundamentalista na área de tradições. Então parece que até as pessoas que te ouvem, você tem que ter um argumento a mais assim, para elas realmente te ouvir. Então eu achei bastante diferença entre esses dois países, assim, tão próximos, mas com tanta diferença, né? Então o Japão é um país complicado de propagar. Eu acho que, porque lá se tem acho que 1 ou 2% de cristãos hoje, né? E talvez a igreja americana tenha uma influência lá, e a igreja brasileira, através dos brasileiros japoneses que foram para lá, né? Trabalho, e que causou um pequeno burbúrio de vamos supor, de coisas cristãs, de coisas do evangelho. Então é um início das coisas, mas foi um país assim que eu achei difícil de você começar por algum lugar para pregar o evangelho. Então vamos dizer que lá o evangelho está no berço. Muito no berço, muito no berço. Ao contrário daqui, vamos assim dizer, ao contrário aqui do Brasil e de alguns outros lugares. É interessante que a gente olhando assim para os japoneses que vieram para o Brasil, houve uma conversão muito grande dentro dessa etnia, dentro desse povo, japoneses que vieram na Segunda Guerra para o Brasil. E esses aí se converteram em um grande número para Jesus. E já lá, os japoneses de lá não. Então assim, é uma incógnita, né? Eu acho que assim, tudo se resume assim, onde há um mover de Deus, onde Deus passa. Aí sim, ele alcança povos, alcança pessoas, como lá foi praticamente esquecido na área da evangelização, e aqui no Brasil passou um processo de avivamento, então aqui muitos japoneses se converteram, enquanto lá não. É interessante isso, mas parece que talvez essa seja a melhor explicação. Dentro dessas suas viagens todas, que foram vários países, né? Eu acho que eu criei beirando perto dos 60 países, imagino que o senhor deve ter conhecido. Como o senhor falou, teve vários locais, várias experiências diferentes, mas alguma experiência assim que tenha ali marcado, assim, que o senhor pode dizer, não, isso foi uma manifestação de Deus assim tremenda. Claro que deve ter tido várias, mas uma assim que tenha ali marcado de uma maneira assim diferente, de uma maneira especial. É interessante, eu tenho assim, na verdade, mais de 180 viagens internacionais. Nossa. Então assim, só dentro do continente africano eu viajei mais de 40 países, então um total de 102 países, bastante. Mas, e é interessante que dentro do Japão foi uma das experiências interessantes. Na África a gente teve muita experiência de milagres, por causa das cruzadas e muita necessidade, muitas pessoas doentes. Mas uma que me marcou muito, entre todas, foi uma cruzada no Japão. Exatamente, de manhã nós ministramos para os líderes e à tarde tínhamos uma cruzada. Quando eu entrei no auditório, era muito frio fora, era inverno, 0 grau, e o auditório estava muito quente, então as pessoas que entravam para o auditório tinham aquele estado de sonolência. Quando eu entrei, eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, que vai ser muito difícil Deus fazer alguma coisa hoje. Mas aí Deus me deu uma experiência dentro do camarim antes da gente começar a ministrar. E depois, assim, nós tivemos um mover de Deus tão grande que talvez uns 40 minutos depois que nós começamos a ministrar, não tinha nenhuma pessoa sentada ou em pé. Estavam todas as pessoas caídas no chão. E pelo poder do Espírito Santo, e aí sim, muita gente foi curada, um paralítico, assim, na verdade, foi a única reunião na minha vida que eu vi, assim, de extensão grande, todas as pessoas doentes foram curadas, todas as pessoas. Então, foi uma experiência interessante, por ser dentro de um país que a gente estava não esperando muita coisa, mas foi onde Deus fez o maior milagre. E sempre é aquela questão que Deus surpreende a gente mesmo, né?
Então, vamos dizer assim, no país mais fechado, você acabou tendo uma das maiores experiências com Deus. Até Deus me falou sobre isso, né? Porque entrei na reunião, vi todo aquele povo doente, assim, nas primeiras fileiras, e falei, Deus, e aí Deus me disse assim, meu filho, onde tem mais pecado, o que tem lá? Eu falei, pecador, né? Deus falou, não, lá tem mais graça de Deus. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, aqui hoje tem muito doente, o que vai ter? Eu falei, vai ter mais poder de Deus para curar. Eu falei, é isso mesmo, então você tem que entrar exatamente dentro desse canal do poder de Deus. Então foi uma revelação que Deus me deu na hora e que exatamente conseguiu trazer a presença de Deus para Deus fazer os milagres. Mas foi exatamente num país que a gente sempre estava esperando não ter tanta unção de Deus, ou tanta... Mas Deus sempre é assim, Deus é surpreendente, né? Você não pode botar Deus numa caixinha jamais. Deus sempre surpreende a gente, né? Deus sempre tem da maneira dele. É verdade. E hoje, pastor, o senhor está com os seus ministérios, o senhor está com os seus seminários, né? O senhor sempre tem ele está tendo ele 2 vezes por ano. Na verdade, a gente tem alguns eventos de pastores, a gente serve a Deus hoje no nosso ministério de algumas formas. Primeiro, servimos a igreja. Primeiro na igreja local, onde eu frequento. Exatamente. Eu frequento a igreja. Depois, a gente serve outras igrejas, né? A igreja de Jesus, mas o reino. Depois a gente tem o trabalho de cobertura com os líderes que são associados com a gente. Depois a gente tem também os seminários que nós fizemos no Brasil. A gente tem alguns seminários que a gente está retomando, que é o Andando no Poder, que a gente vai ter agora em Rondônia, vai ter ele em Manaus. E a gente tem essas conferências de pastores que você relacionou a 2, são os ministérios, são as conferências dos pastores que nós temos aliança. Então nós temos esses 2 congressos, um em Gramado, no Rio Grande do Sul, em maio de 2017 agora, e novembro de 2016, que é em Balneário Camboriú. E esse reúne então exatamente esse grupo de pastores que a gente se relaciona, né? Eu não falo nem cobertura, porque a palavra cobertura quase que é o final de uma construção. Então quando se fala que está cobrindo uma pessoa, tu está acabando com ela, né? Está deixando ela mais crescer, né? Então, mas a gente fala em aliança, andar em aliança para ajudar a promover um ao outro o projeto de Deus sobre a vida de cada um. E nisso a gente tem, assim, para cumprir essa agenda, a gente tem se deslocado de forma constante de uma cidade para outra. Então eu quase tenho sido assim uma pessoa que não curto muito minha casa, minhas coisas, sempre estou viajando, né? Até, gente, para conseguir essa entrevista foi apertado. O pastor tem viajado bastante, ele tem tido vários congressos. Até que ele comentou agora, ele estava em Gramado com o seminário lá, fazendo um desses seminários que ele citou. Lá em Gramado, foi bênção, foi tremendo, até foi bem abençoado. Depois eu até vou estar colocando na descrição do canal ali o site certinho do Ministério do Pastor, que é o MIG. Está colocando ali certinho para o pessoal estar entrando, aí entra ali, entrar em contato, solicitar as pregações. Que lá vai estar também, vocês podem pedir para ele, que daí ele vai estar vendendo, vai estar lá os valores com as pregações em pendrive, tudo certinho. No site vai estar todas as informações para vocês. E lá ele tem de todos os seminários, ele tem o do ano passado, cujo qual eu estive o ano passado ali em Balneário Camboriú. Foi uma bênção tremenda, lá teve o pastor Júlio Verdulho, teve o pastor, que é uma bênção, o apóstolo Gustavo Lara, que é uma bênção, trouxe uma palavra, ele sempre traz uma palavra bem abençoada, foi uma bênção, foi tremendo ano passado. E esse ano de novo, né? Quando que abre as inscrições já? Já estão abertas, já. Estão abertas. Então também eu vou depois no final no site, vou deixar ali na descrição do site, tudo certinho. Quem quiser tiver interesse já está entrando em contato ali com o pessoal do pastor para estar fazendo as inscrições. Vai ser agora em novembro? 9 a 12 de novembro. Próxima quarta-feira, termina um sábado, né? É num hotel, em frente ao mar, né? Só atravessar a rua já molha, bota o pé na areia já. Pensa. Aconselho o pessoal aí, gente, porque eu fui o ano passado, foi bênção, foi mover de Deus, uma palavra tremenda, louvor abençoado também com o pessoal que teve. Então é bênção, é um tempo onde tu vai poder tirar até uns diazinhos ali para tu descansar, tu sair, tu ter teu descanso, aproveitar a praia, mas também aproveitar bastante a presença de Deus que vai estar naquele lugar para estar... É sempre algo bom, é sempre bom a gente sair, ouvir um seminário, ouvir uma palavra de Deus tremenda. Pastor, assim, aqui no Brasil, como é que
como é que o senhor vê a igreja aqui no Brasil hoje? Uma palavra assim que o senhor vê da igreja hoje no Brasil. A igreja no contexto geral, né? Eu sei. É claro, não estou me referindo a um grupo, a uma pessoa, mas assim, um conjunto todo da obra. Eu creio.